Salve, meu querido botafoguense, chegando aqui para falar sobre essa eliminação aí nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes e alguns pontos que a gente precisa tocar. Por que o Botafogo foi eliminado? Em primeiro lugar, eu acho que o Botafogo perdeu para si. O Botafogo não perdeu para o Palmeiras. O Botafogo perde para si próprio na hora que entra de uma forma covarde com 3 volantes. Ah, mas Felipão, perdemos o Gregory. Perdemos o Gregory. Só que a gente não estava jogando contra o PSG. A gente estava jogando contra o Palmeiras. Um adversário brasileiro do mesmo nível nosso e que a gente teria totais condições que, se a gente fosse um pouquinho mais corajoso e entrasse para jogar, a gente venceu o Palmeiras. O Palmeiras não fez nada demais. O Botafogo não sofreu perigo iminente de gol o jogo todo. Agora, o Botafogo sofreu uma pressão que não precisava sofrer pela covardia do seu Renato Paiva. Entra com 3 volantes, tá? Trava o time, né? O time fica sem saída, o time fica lento, o time fica sem ali aquela distribuição de jogo que a gente está acostumado a ver o Botafogo fazer. Os lançamentos não aconteciam do Marlon Freitas, não aconteceu nada a favor do Botafogo, muito por conta da escalação de 3 volantes. Ele surpreendeu todo mundo quando entra com o Danilo ali e fecha aquela trinca com o Alan e com o Marlon Freitas. Tinha necessidade de encarar um Palmeiras dessa forma. A gente não está falando do PSG nem do Atlético de Madrid. Quando a gente jogou contra essas duas potências da Europa, beleza. Você fecha a casinha, joga no contra-ataque, sai por uma bola. A gente fez o jogo perfeito contra o PSG e nada mais. Não se engane, botafoguense. O Renato Paiva não tem condição de ser treinador da equipe do Botafogo. A gente não jogou nada contra o Seattle. Fizemos a melhor partida da nossa vida contra o PSG, porque jogamos por uma bola. Aí sim, tudo bem, realmente tinha que se trancar e fechar a casinha. E jogamos mal contra o Atlético de Madrid e pior ainda contra o Palmeiras. Ou seja, o Botafogo não mostrou nada demais nesse Mundial e dentro de campo. E mostrou sim que fora de campo, ali na beira do gramado, o Renato Paiva não é treinador do Botafogo. Não tem como admitir jogar contra um Palmeiras que não é nada demais. Principalmente esse ano, o Palmeiras não é aquele Palmeiras de outrora, e a gente entrar com 3 volantes. Savarino numa tarde horrorosa, Igor Jesus, idem, e Arthur também. A trinca de frente do Botafogo deveu muito. Deveu muito. Gosto muito do Marlon Freitas, mas precisa aprender a marcar. Não marca rigorosamente nada. É o cara da inteligência, é o cara que distribui o jogo, muitas vezes ali jogando como meia, mas não consegue marcar, não tem uma pegada firme de volante, que é a função principal do Marlon Freitas. Não estou achando culpado dentro de campo, porque o time não esteve bem, muito em função de ter entrado com 3 volantes e ter colocado ali em xeque a saída de bola, o desafogo e a criação do time que foi perdida. Lembrando que a gente tinha o Montoro, que só entrou no segundo tempo, entrou bem de novo. A gente tinha o Santi Rodrigues, a gente tinha o Joaquim Correia, que depois entrou, mas tudo bem, esse está fora de ritmo. Arthur Cabral, enfim, a gente tinha opções. Poderia ter sido montado um Botafogo num esquema diferente, mas não foi pela covardia do Renato Paiva. E todo mundo viu, estava claro. O Botafogo foi pressionado o jogo todo e ele não teve coragem de mudar o esquema, de tirar 3 volantes e fazer ali o Botafogo jogar, soltar o freio de mão do Botafogo. Soltou quando tomou o gol ali lá na prorrogação, aí não adiantava mais. Tá? E a gente também precisa entender o seguinte, o Botafogo também precisa mudar essa postura quando está sendo pressionado. Aconteceu isso contra o Atlético de Madrid e hoje aconteceu contra o Palmeiras também. Está se encolhendo demais, está aceitando muito passivamente a pressão. Não, nós somos o campeão da América. Eles têm que respeitar a gente. Está sofrendo pressão? Começa, meu irmão, a sair para o jogo, começa a mostrar que tem um time grande do lado de cá e que não vai ficar sendo pressionado. A mentalidade não pode ser uma mentalidade perdedora, uma mentalidade de derrotado, não. A mentalidade tem que ser aquela vencedora de 2024. Não pode perder essa essência. Fica o recado aí para o seu Renato Paiva e, de coração, nada contra a pessoa dele, mas não é profissional para estar à frente do Botafogo. Ele não tem o tamanho do projeto do Botafogo que a gente já vive, porque a gente já erra uma realidade novamente, campeão brasileiro, campeão da América,
É um time a ser batido, um deles a ser batido no Brasil, mas com essa cabeça e jogando retrancado na hora que se precisa jogar a bola, não é por aí que vai, não. Beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força ao amigo Filipão. Fica esse recadinho pro seu Renato Paiva aí, tomara que a diretoria do Botafogo tome atitude, porque ele não é treinador do Botafogo.